Olá, pessoal. Eu quero abordar um assunto que pouquíssimos compreendem. Vocês sabem que o estudo da espiritualidade requer o entendimento de uma linguagem de fora da Terra, que é a linguagem dos espíritos. E para entender a linguagem dos espíritos é preciso compreender o idioma dos espíritos, o alfabeto dos espíritos. Muito bem. Vejamos o seguinte. Muita gente lê a respeito da passagem de Moisés, quando ele vai lá falar com o faraó, ele solta uma vara perante o faraó ali no chão, aquela vara vira serpente, depois ele pega de novo a vara pega a serpente e a serpente se torna a vara de novo. Muito bem. São pouquíssimos os que conseguiram abrir o significado disto. Por quê? Nos textos existe vara caniço, né? É citado também como caniço, caniço quebrado, caniço que fumega, e é citado uma vara de ferro. Quais as diferenças? Eu estou falando para vocês através do vídeo porque não dá mais para colocar certas coisas no Facebook. Mesmo porque alguns que estudam a espiritualidade, alguns até que estão conosco, colocam coisas tão podres, tão sujas no Facebook, que eu tenho vergonha de colocar matérias no Facebook. Me dá vergonha de colocar matérias no Facebook. Porque alguns colocam matérias no intuito pornográfico. Eu acho isso um absurdo. Muitas vezes a pessoa entende um monte de coisas, mas na prática é zero. Zero. Então, eu vou evitar Facebook e vou passar a gravar os vídeos para vocês terem compreensão de mistérios. Bom, então a vara que virou serpente, que está lá em Êxodos 4, versículo 2, e Êxodos 4, versículo 4. Vamos ver o que significa isso. Vamos entender o que é esta vara. Na verdade, a vara simboliza o homem. O homem. O que é o homem? O homem é o espírito que veio para a Terra, a inteligência que veio para a Terra. Isso é o que significa homem nos textos hebraicos, nos textos na Bíblia. Não é homem o gênero humano. Então, a vara, homem, que é citada em 2 Samuel 7, versículo 14, o homem se tornou uma vara, quer dizer, o símbolo, né, de uma vara. Por que essa vara? Porque vara, no passado, era com que se tocava a manada, se cuidava dos animais, a vara era usada como defesa, era um meio de se apoiar, de andar, enfim, a vara tinha esses significados. Então o espírito usou vara porque entendia que esses símbolos eram interessantes para o homem. A vara também, em certos casos, significa um monte. E monte também é espírito. Tem horas que a vara se associa com o monte. Muito bem. A vara que fumega, ou seja, o espírito do homem que veio para a Terra e começou a encarnar acima do gênero humano, é ele que comanda, ou seja, a inteligência que comanda o humano é o homem. Tá? Mas nessa inteligência que comanda o gênero humano e que fumega, simboliza, esse caniço simboliza que nessa vara que fumega um dia ela poderá reacender o fogo do entendimento, da sabedoria, do raciocínio claro.
que o homem, quando vem para a Terra, não tem esse raciocínio claro. Ele faz com que o humano cometa todo tipo de erro, porque, na verdade, não é o gênero humano que vive. Quem vive é o espírito que está no gênero humano, conforme nós já sabemos, comprovamos e estamos cansados de falar a respeito dessa questão, de comprovar. Então, essa vara que fumega é aquele espírito, aquela inteligência chamada homem, que um dia vai se acender novamente, reacender novamente a chama que destrói o mal. A chama que é transformada em luz. Porque quando se fala chama, nós temos que entender que em um tempo longínquo, a chama era a lâmpada que iluminava um local. A chama era usada para as lâmpadas a óleo que se usava, feitas com gordura de animais. A chama que reacendia significava que iluminava o ambiente. Então nós temos que fazer essas associações com o passado, com o que representava no passado. Porque o grande espírito guia de todos os homens, de toda a inteligência chamada homem, o grande espírito que está acima deles, é chamado de espírito que rege com vara de ferro. Essa vara de ferro está lá em Apocalipse 19:15, que representa, depois se chamou, usou-se chamar, do grande Senhor crístico, que é o grande Senhor da luz, que ilumina os outros senhores, que são os outros senhores são aqueles homens que estão fumegando, estão reacendendo. Ora, a vara que fumega, você vê em Isaías 42:3, você vê o caniço quebrado, a vara que depois se endireita em Mateus 12:20. Convém você olhar, porque o que eu estou falando para vocês é profundo. Isso não é para qualquer principiante. Eu dou coisas e gravo coisas para vocês com profundidade. Se eu estudo uma coisa há quase 50 e tantos anos, é porque eu entendo alguma coisa dentro desse estudo, dentro da filosofia desse estudo. Porque eu não sou nenhum fanático ligado a nenhuma religião, eu não preciso mais de religião. A religião é para quem está começando alguma coisa. Por isso é o religar. Depois que religou, você vai sozinho. Não tem mais necessidade de religião. Então, quem se aprofunda em conhecimento espiritual, ele é livre. E a partir daí ele passa a receber a inspiração pelos insights, né? por inspiração da lógica. Bom, a partir da hora que você entende essa questão de vara, vai no seu glossário que você tem, o glossário bíblico, a concordância bíblica, né? Quem tem, procura confrontar. Vai lá em vara, vai ler. Leia todos os verbetes da palavra vara. Confronta, vai ver. O símbolo da serpente de Moisés, que eu falei no início, quando vai para a terra, víbora é o símbolo do homem, da inteligência, quando vem para a terra sem nenhum esclarecimento, sem nenhum desenvolvimento de conhecimento entre o bem e o mal. Quando o homem desce para a terra, é uma víbora venenosa, que vai, através do seu veneno, dele picar. O que é picar e envenenar? O que comanda o gênero humano vem, picou o veneno dele, quer dizer, aquele humano vai praticar tudo aquilo que aquele homem vara, ou que no momento se tornou serpente no chão, né? Se tornou serpente e vai cometer todo tipo de veneno. Ou seja, o humano vai cometer, ele está envenenado, ele faz tudo aquilo que a serpente passou para ele como veneno. É interessante compreender, analisar, porque as coisas se ligam, não tem como negar. A sabedoria espiritual não tem como negar, não há como negar. Você não precisa participar de nenhuma religião, de nenhuma crença. Você pode ser ateu, pode ser o que for. O conhecimento espiritual é fantástico, porque você está estudando
uma linguagem superior do plano imaterial. Precisa ser uma pessoa muito sem nenhuma lógica para não concordar que existe uma inteligência superior. Espera aí, gente, tudo tem limite. Então, veja bem, a partir da hora que você começa a entender, pega o verbete vara e lê todos os verbetes ali, questão de vara, e você começa a entender que também os verbetes serpente venenosa, e você começa a ligar as coisas, você vai formando um grande quebra-cabeças que vão... Esse quebra-cabeça vai respondendo para você, porque você vai ligando as peças. Um puzzle que você depois vê uma imagem completa. Entendeu? Então, eu estou falando para gente grande. Eu não estou falando para aquele iniciante nos primeiros rudimentos. Não é para esse tipo de gente que eu falo. Eu falo para quem realmente se aprofunda no conhecimento espiritual. Espero que vocês aproveitem. Tenham um excelente ano de 2020, ampliando os seus conhecimentos na parte da espiritualidade, sem fanatismo, sem escravidão, sem uma submissão a doutrinas escravizantes. Sejam livres para pensar, não tenham medo. Felicidade a todos.